A questão da resistência, eu acho que é o meu trabalho em si. Agora, a palavra resistência pode ser resistência elétrica, como também resistência ao momento vivido naquela época ou hoje, de uma certa maneira, com as nuances do momento atual no mundo, na Europa, principalmente devido à confrontação entre A e B. O meu trabalho comecei esse tipo de trabalho em 1969, aqui o papel, um rolinho de papel higiênico, enfim, 50 centavos, dentro de um contexto de gestos e auxiliados pelo vento, onde criam-se desenhos no espaço. É a situação pH, a situação papel higiênico. A arte, se isso pode se chamar de arte naquela época ou hoje, não sei, no meu interesse não é fazer arte, meu interesse absolutamente é ser artista, que é algo muito complexo. E sair dos contextos da época, você abrir espaços de liberdade e de ação, dentro de algo que também não tocasse uma ação, como alguns amigos da Belas Artes continuaram a lutar armada, essas coisas. Estou falando de uma época de uma ditadura que ocorreu no Brasil imenso, que durou 22 anos. Um amigo, numa conversa, interessante essa opinião, que eu não cito o nome dele, porque perdeu-se no tempo. Ele disse: o Marx pensou em tudo, mas ele não pensou na televisão. Porque justamente o golpe de 64, aliado à ideia do capital absoluto, digamos assim, há uma associação da TV Globo com uma grande empresa americana. Então cria um sistema de informação cobrindo todo o país. É isso. Então, mas eu não pensei tão politicamente nesse ponto. Eu pensei na arte e como romper os limites da arte. E como fazer isso, eu mal sabia desenhar, aquelas coisas. Então, eu não sabia desenhar, que hoje eu desenho até acho que razoavelmente, é que me trouxe para esses extremos, né? Que é um extremo, tudo aqui são extremos. E digamos que o meu ponto de apoio foi ler sobre Kropotkin, ler Malatesta, ler Foudron, e também nesse fluxo chego ao surrealismo, ao Dada. Antes eu escrevia, eu lia, então isso me auxiliou a ter outras possibilidades, a parte, evidentemente, a Renascença, o Egito Antigo, as cavernas, o lado da pintura rupestre, todos esses lados, e partir para algo mais referente à minha fragilidade de seguir o rumo e o fluxo sempre da arte normal. Então, não criei nada. Havia outros artistas que já estavam fazendo esse tipo de trabalho há muito tempo. E isso me imbuiu de uma vontade e uma certeza que eu mantenho até hoje, por uma questão de efemeridade, já que eu sou efêmero, mas os ossos demoram a desaparecer. Então, digamos que o que fica dessa efemeridade toda, que eu não sei como resistiu ao tempo, e aqui estou, com 78 anos de idade, mas pelo menos os ossos ficarão. Os ossos no sentido do que fica, não sei se ficarão ou não. Bom, o Caderno Livro, eu comecei nos anos 60, no início, perdi muitos. Isso aqui não é propriamente Caderno Livro, isso é livro-registro. O Caderno Livro ele é mais
É o que está ali. É algo mais perene. E isso tem uma história, eu queria divulgar um pouco o trabalho, também uma tentativa de sobreviver unicamente a esse tipo de linha de trabalho, porque quem sustentou e o que, eu posso misturar o quem e o que, porque quem o comprou e o que eu fiz foi fazer desenhos. A minha, digamos, não dom de desenhar normalmente, mas que existia. Então esse o trabalho surgiu. E o que sustentou a minha vida e financiou o meu trabalho experimental foi a venda desses desenhos. No caso de Gilberto Chateaubriand e outros colecionadores, ou pessoas anônimas, enfim, que não conhecidas como colecionadores, como do porte de Gilberto, contribuíram para isso, comprando os desenhos. Eu acho que dentro de um critério não museológico, não comercial, é aquilo romper as barreiras do condicionamento, se condicionamento existe, de um certo conforto. O conforto, ele cria a dimensão de, está bem, criar uma família, ter filhos, criar um sistema que insere-se na sociedade, estar dentro dos critérios e não diria das aspirações, eu diria da manutenção imovível, não sei se existe essa palavra em português, imovível, de uma sociedade que se quer cristalizada nos seus valores e nos seus princípios. Quer dizer, é uma sociedade que aspira à imobilidade enquanto que perfeição. Eu penso que essa possibilidade aconteceu justamente para mim num momento de grande opressão. Eu nasci em Portugal, em 1945, com 11 anos. Saímos de Portugal, fomos para o Brasil, morei em Copacabana sempre, desde que cheguei ao Brasil. Mas começa-se a perceber certas coisas, né? O além-túnel, o aquém-túnel, então começa a ver que o mundo não é o que desejamos nem o que queremos que seja, ou o que deixamos de querer, ele é o que ele é. E isso é uma grande aventura. E a arte surge como um sentido de liberdade. Na arte encontrei mas não devo nada à arte, nem ela a mim. Eu devo um caminhar que se abre para outros espaços livres, ou não. 4 dias, 4 noites foi isso. Eu saí 4 dias de noite também, pelo Rio de Janeiro afora, sozinho. Não foi um conceito surrealista ou situacionista de deambular, foi um conceito solitário, exposto a tudo e a todos. E isso me trouxe muita informação terrível também sobre a diferença que existe na sociedade perfeita. Eu me tornei artista porque achei que ser artista me permitiria de ir e vir com o meu pensamento, correndo todos os riscos ou não. Eu acho que a minha aventura é muito mais mental que física, porque num caso de ser física eu teria optado talvez por algo militar, ou militar no sentido de uma esquerda engajada, ou essas coisas. Eu não sei se é a ideia do medo, ou da morte, ou de matar alguém. Acho que criou uma certa confusão num momento decisivo de optar pelo meu sair do aspecto da família. E também a questão da família, aquele livro do Dave Cooper, A Morte da Família, é muito interessante. A família é sempre um núcleo que também cria os seus loucos, porque eles são loucos e projetam
do mais frágil para a sobrevivência do grupo, em relação ao mais frágil. O mais frágil é o mais sensível. E disso ele recebe mais carga desse processo e acaba sendo internado. Então, eu acho que, a arte, a ideia da arte, mas é uma ideia quer dizer, o Van Gogh, o Cézanne, que Cézanne era família, mas a arte dele rompeu limites. Falando da arte moderna, que é o grande impulsor, e também, porque não, de Leonardo da Vinci, com comportamento, que eu considero o Leonardo e Marcel Duchamp dois polos extremamente fortes, vasos comunicantes. Tudo isso me empurrou para fora, a literatura, a ideia, e a vontade principalmente de sair da família e avançar para o meu espaço, o meu desconhecido.